Então, a 26 de março, não aceitando esse processo, em 26 de março, os parisienses realizam eleições nos 20 distritos, que estão correspondentes a bairros, mais ou menos como nós temos aqui, e elege um conselho que vai compor o Conselho da Comuna. Conselho da Comuna, que seriam aqueles que teriam que responder àquelas necessidades do momento, no enfrentamento com as tropas luthiers e de organizar a sociedade. Havia fome, havia muita dificuldade Então, esse Conselho da Comuna deveria reorganizar a vida parisiense e fazer a defesa e enfrentar os exércitos invasores. Então, esse Conselho, para fazer frente à relativa desorganização que se encontrava na capital e desenvolvendo uma prática política fundamentada em uma democracia direta e radical, passa a deliberar e organizar uma nova organização estatal. Veja, havia um vácuo de poder, aquele Estado burguês monárquico do Segundo Império tinha se esfacelado, e aquele novo governo que existia em consequência disso tinha fugido para Versalhes, visto que o Versalhes encontrava-se desestruturado. Quais são as medidas fundamentais e imediatas que se tomam? Dissolve o exército regular e se institui o princípio do povo em armas, representado e organizado pelo que eles passam a chamar de Guarda Nacional. Então, e, ao mesmo tempo, estabelece que há eleições para todos os mandatos que estivessem vinculados ao poder público seriam eleitos, e que esse mandato seria imperativo. Poderia ser eleito e destituído se traísse e não correspondesse aos objetivos que ele recebeu o voto, a soberania daqueles que acreditavam nele. Então, se impõe um voto imperativo, que é um fato novo, extremamente importante para o exercício da democracia. Que aqui, no caso do Brasil, é eleito e faz todas as arbitrariedades que está lá, só na próxima eleição. E essa crítica já estava em Jean-Jacques Rousseau. Ele faz uma referência infeliz daqueles povos, se referindo à Inglaterra, que vocês devem conhecer, que de tempos em tempos são chamados para escolher quais serão seus algozes e exploradores por um período. Então, essa ideia aqui da democracia direta do mandato imperativo está associado nesse processo histórico a essa concepção e afirmação de Jean-Jacques Rousseau. Por outro lado, os salários não poderiam ser superiores à média daqueles pagos aos operários. Aqui nós poderíamos discutir uma questão do salário, o que significa, porque, na minha opinião, essa questão do salário ela é importantíssima numa sociedade burguesa, de carreiristas, de acúmulo de riquezas. Porém, em determinadas sociedades, o salário deixa de ter essa importância que tem aqui para nós. Por exemplo, o salário em Cuba, o salário em Venezuela, o salário na Bolívia. Então, dá um bom debate aqui, o que esse salário aqui é mistificado e é exaltado nas sociedades burguesas capitalistas. Os juízes passam a ser eleitos com mandatos revogatórios também. É realizada, efetivada anistia ampla às dívidas, congelados os aluguéis, que era uma situação de penúria, e é organizada uma rede de suprimentos. Vocês vejam que eles vão dando respostas às questões concretas que estão colocadas. É estabelecida a mais ampla liberdade de expressão. Num primeiro momento, na primeira fase da Comuna de Paris, inclusive os elementos reacionários monarquistas tinham liberdade para agir, para defender suas ideias e, inclusive promover atos de terrorismo, atos de sabotagem, devido à ampla liberdade que foi estabelecida nesse período inicial da Comuna. É proclamada a total desvinculação da Igreja do Estado. Os religiosos que, pelo acordo de Napoleão, recebiam soldos do governo, então era o governo que sustentava grande parte das atividades religiosas, daí a vinculação Estado-Igreja, eles o quê? Declaram essa desvinculação total, desvinculação total, e institui o ensino laico e profissional, que hoje, por exemplo, é uma bandeira nossa, de manter esse ensino laico e profissional
dado as investidas dos desmiolados, dos mensageiros da morte, que querem impor um ensino religioso. Né? As empresas e residências cujos proprietários haviam abandonado Paris passam a ser administradas pelos seus trabalhadores, tá? Principalmente fábricas para produzir o que era necessário. Né? Então, há várias fábricas que mantêm sua plena atividade, né? E aquelas residências, dado a falta de moradia, uma situação de guerra, passam a ser destinadas à moradia popular. Tá? Enfim, as medidas adotadas como resposta a situações concretas são de caráter socialista. Não são a priori, elas vão assumindo este caráter. Isso quer dizer que a Comuna foi, desde seu início, influenciada pela Primeira Internacional, pelo pensamento marxista? Foi, a priori, uma revolução socialista desde o seu deflagrar? Aquela questão que eu estava colocando antes. Não. Na minha opinião, não. Ela se torna socialista como resposta aos problemas e às questões colocadas. Suas decisões assumem caráter socialista. Há uma, sim, acentuada influência do pensamento socialista, porém representado aqui por diversas correntes.